Os pesticidas são o tempero preferido dos brasileiros. Quem usou essa expressão com muita ironia foi o jornal francês Le Monde. Não podemos reclamar, uma vez que somos os campeões mundiais do uso de agrotóxicos. Cigarro não faz mal. Talidomida é ótimo para enjoo em mulheres grávidas. Era o que se dizia há algumas décadas, depois se descobriu. O cigarro é cancerígeno. O remédio deformava o feto. Hoje se diz que os transgênicos não fazem mal, mas não há consenso científico sobre a sua segurança. Essas duas realidades ligadas à nossa alimentação e saúde fazem com que nossos olhos se voltem para a agricultura familiar, que produz 70% dos alimentos consumidos por brasileiros e será uma das principais ferramentas para garantir o crescimento da produção de alimentos com sustentabilidade. Será que não? É rúcula? Parece ser rúcula, né? Daí tem aqui, deixa eu ver... Rúcula. É rúcula. É rúcula tamarinho, né? É, exato. Conhece? Você não planta, né? Claro que eu planto. Sim. E Não, é que eu achei que foi... Gildo trabalhou na implantação da loja na capital gaúcha e veio a São Paulo ajudar na construção do segundo armazém do MST no Brasil. Como ele, outros funcionários da loja cresceram em assentamentos de sem terra, de onde vem a maior parte dos produtos comercializados aqui. Todos frutos da agricultura familiar e sem agrotóxicos. Boa parte deles orgânica. Hoje a legislação brasileira diz que um produto, para ter selo de orgânico, ele tem que ter no mínimo 95% de ingredientes orgânicos. Então o que nós temos de orgânicos aqui estão todos regularizados nesse sentido. São pelo menos 300 itens diferentes. Por trás de cada rótulo, a história de milhares de famílias. Os ingredientes invisíveis têm muita luta e um bocado de sonho. Você vê um produto na prateleira, você pensa assim, bom, não fui eu que produzi, fomos nós que produzimos, entendeu? É uma questão solidária, comum a todos, entendeu? Mais do que abastecer a casa de quem se preocupa com uma alimentação saudável, a loja funciona como um espaço político, onde é possível conhecer a trajetória e os frutos do movimento sem terra. Uma comprovação empírica de que o negócio realmente funciona, que a agricultura sustentável pode gerar alimentos. Eu fiquei maravilhado, fiquei que nem uma criança em loja de doces. Desmistifica muita coisa, né? Porque as pessoas hoje em dia, acho que um pouco menos do que se era antigamente, mas ainda tem muito preconceito com relação ao MST. Esse fato de se produzir alimento saudável para a gente aqui vai facilitar essa relação com a sociedade, das pessoas que estão querendo conhecer, saber que o movimento também não é só o que a mídia tradicional passa. Ele tem todo um processo histórico de luta, de resistência e de produção também. Do not believe that glyphosate in Argentina is causing increases in cancer. You can drink a whole quart of it and it won't hurt you. You want to drink some? We have some here. I'd be happy to, actually, but not really, but Not really? I know it wouldn't hurt me. If you say so, I have some glyphosate. No, I'm not stupid. Depois de recusar o glifosato, o biólogo de uma indústria química abandonou a entrevista. É claro que, a exemplo dele, nenhum ser humano aceitaria beber veneno assim num copo. Mas as estatísticas mostram que, aqui no Brasil, recordista mundial no uso de agrotóxicos, cada brasileiro consome 5 litros de veneno por ano. É lógico que eu não tomo 5 litros de agrotóxicos num dia, mas em 365 dias. Me alimentando, usando alimento, tomando uma cerveja, que o lúpulo é feito com defensivo, eu estou de certo. Quando você vai lá e come, se alimenta de um animal, aquele animal está sendo tratado com rações que usaram agrotóxicos. Tem o glifosato, tem o metamidofós, tem cada um com um nome mais rocambolesco do que o outro, mas que são princípios ativos muito tóxicos. Como no Brasil tem uma lassidão qualitativa, né, por causa da extensão, por causa da fiscalização, por causa da precariedade política, por causa do lobby da bancada ruralista no parlamento, meio que todo mundo sabe, entre aspas, que no Brasil pode desovar a ponta de estoque dos proibidões. Relacionados à alta produtividade e baixo custo, os agrotóxicos foram adotados há décadas pelo agronegócio. As culturas de soja, algodão, milho, pinos e eucalipto movimentam esse mercado. São os chamados commodities.
Na contramão do mundo, o Brasil permite pulverização aérea e uso de venenos condenados em vários países. São pesticidas, inseticidas, herbicidas, fungicidas, lagarticidas, né? E para que a gente, ou para que o agronegócio consiga manter a sua produtividade, que essa é a grande pegada do conceito da agricultura química, né? Porque vamos ganhar produtividade no curto prazo, né? As técnicas de aplicação extrapolam o razoável. Num mercado no qual o que importa é lucrar, as indústrias químicas não se contentam com o agronegócio. Agora, estão mirando nos pequenos agricultores. O pequeno agricultor, que já não tem o agrônomo, que já não tem o GPS alinhado, que já não tem todas as facilidades digital de georreferenciamento de aplicação, acaba aplicando uma dose, tanto quantitativa como qualitativa, acima do recomendado ou acima do tabelado para as colheitas que estão chegando. Pesquisas apontam que os agrotóxicos estão relacionados a variados tipos de câncer, alterações endócrinas e neurológicas, entre outros danos à saúde. Quem trabalha na lavoura sofre ainda mais. E como esses venenos, em grande parte, principalmente na aplicação aérea, vão parar no solo, vão parar na água, todo mundo vai consumir. A soja e o milho são os grãos transgênicos mais utilizados no Brasil. E nas prateleiras do supermercado, a soja e o milho se multiplicam em milhares de produtos, todos identificados com este símbolo. A legislação atual obriga que qualquer alimento industrializado que tenha transgênico em sua composição tenha o alerta ao consumidor. Óleos, farinhas, misturas para bolo e até fermento, dependendo da marca, tem transgênicos na sua receita. O transgênico é uma espécie, uma planta que sofreu uma alteração no seu DNA de uma forma totalmente artificial. O que isso quer dizer? É quando você pega o material genético, o DNA, de uma bactéria ou de um animal ou de uma outra planta e coloca esse DNA na planta que vai receber o DNA novo para que essa planta, por exemplo, fique mais resistente em relação a um tipo de agrotóxico ou resistente a algumas pragas que são comuns naquela cultura. A gente sabe que nos últimos anos houve um aumento do uso de agrotóxicos no Brasil, que é paralelo ao aumento da produção com sementes transgênicas. Então, provavelmente, a gente pode observar que tem uma associação, inclusive. Quanto maior é a produção com sementes transgênicas, maior é o consumo de agrotóxicos. Para além da questão ambiental e econômica, está a saúde de quem consome transgênicos. Estudos indicam sérios prejuízos ao organismo. Em relação ao transgênico em si, existem alguns estudos em laboratório em animais que mostram que o consumo de soja transgênica aumenta o risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer também, principalmente no sistema reprodutivo. 13 de maio, 20 de novembro. Duas datas com contextos diferentes, mas que nos lembram das mesmas coisas. Os negros têm menos oportunidade de estudar, a taxa de analfabetismo é 2 vezes maior do que a dos brancos, os salários 40% menores e eles são as principais vítimas da violência. A crueldade começa na infância. Especialistas dizem que as crianças formam autoimagens baseadas fortemente na maneira como são tratadas por pais, professores e amigos, e passam a agir consigo e com as pessoas a partir dessas experiências. Imagine, então, o que é frequentar a escola onde seus coleguinhas menosprezam a sua cor, o seu cabelo, a sua boca, o seu nariz. Crítica, rejeição, humilhação e desvalorização. Esse é o cotidiano de grande parte das crianças negras no nosso país. Graziela, Gabriela, Suelen, Leci. Da mais nova à mais velha, são quase 7 décadas de história. Uma história que se repete. Elas sofrem muito na escola, pois a minha mais velha principalmente, porque já está no primeiro ano, então puxam o cabelo dela, chamam ela de cabelo duro, chamam ela de feia, que o cabelo dela é feio. Quando eu comecei a minha transição, porque eu alisava o cabelo também, quando eu comecei a minha transição eu sofri bastante preconceito
com argumentos, pessoas me criticando. Nossa, o cabelo era tão lindo, alisado. Não, o meu cabelo é lindo assim também. Eu também tive apelido quando eu era pequena, né? Me chamavam de Tizil na minha sala de aula, que eu era a única negra na turma do Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Do início dos anos 50, da infância da cantora Alice Brandão até os anos 10 do segundo milênio, das irmãs Graziella e Gabriela, a população negra aumentou. De acordo com o último censo do IBGE, 54% dos brasileiros se declaram negros ou pardos. Eles são a maioria nas ruas. E nas estatísticas da exclusão, apenas 9,8% dos universitários são negros. Nas empresas, só 5% dos cargos de chefia são ocupados por negros. Porque a gente não tem representatividade. A representatividade é muito importante. Por exemplo, eu entro numa loja de bonecas para comprar uma boneca para minha sobrinha. Ela é negra, não tem nenhuma boneca preta. A maioria são bonecas brancas. E hoje a gente veio fazer trans para mudar um pouco, né? Porque eu quero que ela ame o cabelo dela do jeito que são. Porque ela é da família, né? Sangue, e eu acho que todo mundo é igual. Se eu quero ter ele alisado ou se eu quero ter ele crespo, é uma escolha minha e é lindo, porque eu sou linda, eu sei quem eu sou, entendeu? Quero até aproveitar para parabenizar a moça que você entrevistou, que disse que é linda e é mesmo, né, por ser negra. A gente tem que ter orgulho da nossa etnia e cada dia mais a gente tem que reafirmar, né, essa nobreza. A raça negra brasileira, sabe, tem uma nobreza. Na minha história, a Rapunzel tem dread. Ela é negra e é Rastafari. Não precisa de um príncipe pra se salvar. Ela é empoderada e pode o mundo conquistar. Participe do Bom para Todos pelas redes sociais. Acesse o site para rever quando quiser toda a nossa programação. O endereço é tvt.org.br. O escritor uruguaio Eduardo Galeano diz que, em certo sentido, a direita tem razão quando se identifica com a tranquilidade e com a ordem. A ordem, diz ele, é a diuturna humilhação das maiorias, mas sempre é uma ordem. A tranquilidade de que a injustiça siga sendo injusta e a fome faminta. 2016 no nosso país foi assim. O governo ilegítimo chegou tirando-nos nossos direitos e dizendo que veio para pôr ordem na casa. Mas Galeano também diz: a primeira condição para modificar a realidade consiste em conhecê-la. Enquanto aprendemos, podemos adotar como mantra o Poeminha do Contra, de Mário Quintana. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu, passarinho. 2017, bom para todos. Até a próxima.